O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Queridos irmãos, queridas irmãs, 50 dias sempre após a festa da Páscoa dos judeus, havia uma outra importante festa em Jerusalém, chamada Festa dos 50 Dias, Festa de Pentecostes, por isso o nome, né, que vem de penta, vem de 50 dias após a Páscoa, exatamente o que nós estamos celebrando hoje, ou amanhã, 50 dias após o domingo de Páscoa. E essa festa já existia antes do sentido que nós damos ela hoje. Antes tinha outro sentido. Hoje, para nós, é a festa do Espírito Santo, a festa dos 50 dias, a festa de Pentecostes. Porque, estando em Jerusalém uma multidão de gente para celebrar esta festa de Pentecostes, Deus envia o Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria nesse dia. Nós ouvimos a narração do livro dos Atos dos Apóstolos na primeira leitura, como isso se deu. Vejam que há peregrinos do mundo todo e de repente os apóstolos, que são todos galileus, de língua hebraica, começam a falar línguas que não sabiam. Línguas que todos os outros povos conhecem e reconhecem. Eles se perguntam, como é que nós podemos entender eles falarem em nossa própria língua? Nós que somos, aí tem uma lista, né? Nós que somos gregos, cretenses, árabes do Ponto, da Frígia, da Panfilha, de tudo quanto é lugar de perto de Cirene. Faça uma grande lista para se ter uma ideia como toda a região, o mundo todo estava presente naquela festa. Uma festa que levava muita gente para Jerusalém, assim como era a festa da Páscoa. E a grande pergunta é essa: como é que nós podemos ouvir estes anúncios, as maravilhas de Deus, a proclamação do Evangelho na nossa língua? Eles que não sabem falar japonês, português, que mais, inglês, francês, italiano, e a gente está entendendo tudo. A grande mensagem de Pentecostes é a mensagem que é exatamente opositora à Torre de Babel, que está presente lá no livro do Gênesis. Na Torre de Babel, os homens querem fazer uma torre para chegar à grandeza de Deus. E a ambição do homem faz com que o homem se divida. Por isso que a confusão das línguas de Babel é: cada um fala a partir de si. Ninguém fala o que é comum, o que é a unidade. As pessoas não se entendem por quê? Porque pensam em si mesmas. Este é o relato bíblico para a grande profusão de línguas que nós temos no mundo, que nasce dos interesses pessoais, particulares de quem olha para o seu próprio umbigo, para si mesmo. Não fala a língua do outro. Não se entende com o outro, porque fala apenas a partir de si.
não se abre, não dialoga, não entende. Isso é a ruína da Torre de Babel. Nós temos agora algo que é totalmente oposição ao que aconteceu na Torre de Babel. Uma porção de línguas, mas todos se entendem. Por que todos se entendem? Por que essa é a grande mensagem de Pentecostes? Porque o Espírito Santo é aquele que faz da diversidade a unidade. Porque a unidade só se faz entre os diferentes. Não existe sentido na unidade entre os iguais. Igual é igual. Entre os diferentes pode e deve existir a unidade. Por isso que entre a festa da Ascensão do Senhor, domingo passado, e a festa de Pentecostes, amanhã, nós celebramos a semana de oração pela unidade dos cristãos. Os cristãos que são tão divididos no mundo todo, chamados a celebrar e a viver a unidade. Por isso que ao longo da semana ouvimos diversos trechos da oração de Jesus lá no Evangelho de São João, Jesus pedindo que nós sejamos um como eu e tu, Pai, nós somos um. Olha só a segunda leitura que nós ouvimos hoje. Nós somos muitos. Nós temos diferentes pensamentos, diferentes dons, diferentes ministérios. Assim como o corpo tem muitos membros, mas todos os membros estão unidos. Olha que bonita analogia que Paulo faz falando da unidade entre os diferentes e utilizando o nosso corpo para falar disso. O dedão do pé é totalmente diferente do fígado e tem uma função distinta do fígado no corpo. Mas o dedão do pé é importante, o fígado também. Cada um com a sua missão, cada um com a sua tarefa. Diferentes, sim, mas unidos, ajudando o mesmo corpo. No mundo onde, inclusive na igreja, a gente vê tanta divisão e bate-boca, coisas na mídia, né, gente de dentro da igreja falando contra a igreja, tudo isso vem a calhar nós celebrarmos a festa de Pentecostes para nós reafirmarmos a unidade. Porque quando um membro do nosso corpo está doente, não anda bem, a gente não o despreza, a gente vai no médico e trata. Quando a gente tem algum problema num órgão da gente, a gente cuida. A gente não extirpa este órgão fora. Só quando chega aquele limite que não tem mais jeito, né? Mas antes de chegar nesse limite, nós vamos fazer de tudo para não perder um só. Como Jesus diz, a gente faz de tudo, Pai, para que não se perca um só daqueles que me deste. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a festa de Pentecostes é a grande festa da unidade da igreja e nos ajuda também nós a recuperarmos essa identidade da unidade. Eu falei da unidade da igreja, mas existem outros ambientes onde nós também devemos guardar a unidade. Podemos falar da realidade da família, por exemplo. Outra dimensão que na sociedade de hoje, não é, a família e nada parece que é a mesma coisa. O valor que tinha-se a família no passado já não é mais o valor que hoje a sociedade moderna configura, concede à família. Portanto, que a festa de Pentecostes seja uma oportunidade de nós aproximarmos-nos do Espírito de Deus, para que nos mantenhamos, diferentes que somos, unidos na mesma fé, na mesma esperança e na mesma caridade. Vocês receberam um foguinho aí, né? Uma chaminha? Cadê? Pega a sua chama aí que você recebeu. Será que é possível eu pedir para que vocês falem? Tem um negócio escrito. Eu queria que vocês falassem em voz alta ao mesmo tempo. Todo mundo junto o que está escrito. Lê para mim o que está escrito na sua chama. Que confusão de línguas, está vendo? Cada um falou uma coisa, não vale falar separado, era todo mundo junto para dar confusão mesmo. Cada um falou uma coisa diferente, mas todas estas coisas
estão aqui. São os 7 dons do Espírito Santo. Não sei por que Deus escolheu esse para você, mas alguém lá na porta de entrada te deu esse daí. Leve para casa e ao longo da semana reze. Por que Deus me entregou aqui a sabedoria? Por que me entregou o temor? Por que me entregou o consolo? Sei lá o que vocês receberam aí, não é? Então, aquilo que você recebeu hoje, que sirva de oração ao longo da semana, para que seja um dom que seja cultivado com mais atenção e com mais carinho, sem negligenciar todos os outros dons que vêm do mesmo Espírito. E que a festa de hoje ajude, sobretudo, a gente ver as diferenças que existem entre nós como riquezas, como coisas boas. Alguém que pensa diferente de mim não é meu inimigo por causa disso. Hoje as pessoas ou brigam por causa das suas posições, ou algumas omitem o que pensam porque têm medo de como vai ser aceito e como os outros vão reagir. Que tempos tristes nós estamos vivendo, num tempo ou que as pessoas se odeiam ou se escondem. Sejamos capazes de viver em harmonia e unidade, mesmo que existam milhões de diferenças entre nós, de time de futebol, de política, de religião, de pensamento em relação às coisas da vida, do mundo. Tudo isso é legítimo. Ilegítimo é ferir a unidade, é agir contra o Espírito de Deus, é não aceitar o diferente, é ser intolerante, é perseguir, é odiar. Isso não vem do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é o Espírito do amor.